pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre dízimas periódicas. Nas aulas passadas falamos sobre números decimais e as operações com eles. A dízima periódica é um tipo de número decimal, mas ele não é um decimal exato, porque tem uma quantidade infinita de algarismos depois da vírgula. Por exemplo, nós temos 1,3333. As reticências indicam que a quantidade de algarismos depois da vírgula é infinita. Mas reparem que isso não significa dizer que o número tem um valor infinito, porque é 1, alguma coisa. Por mais casas que existam aqui depois da vírgula, esse número é menor, por exemplo, do que 1,4, ok? Nós temos como segundo exemplo o 0,565656. Repare que há um padrão de repetição. E é isso que também caracteriza as dízimas periódicas. Não é só a quantidade infinita de algarismos, mas também o padrão, a repetição desses algarismos. Podemos citar como terceiro exemplo, menos 2,123. Essa repetição a gente chama de período. Então, aqui nós temos um algarismo no período, o 3. No segundo exemplo, 2 algarismos no período, 5,6. E no terceiro exemplo, 3 algarismos no período. E assim sucessivamente. Repare que esse terceiro é negativo. Então, a dízima periódica, como qualquer outro número racional, pode ser positiva ou negativa. Uma outra maneira de indicar o período é por meio das barrinhas. Repare que 1,3333 pode ser escrito como 1,3 barra. A barra em cima do 3 indica o período, ou seja, os algarismos que estão se repetindo. A representação de barra desse segundo número é 0,56, e assim o terceiro exemplo fica com a barra no 1, 2, 3, ok? Então, vocês vão encontrar dízimas periódicas representadas de uma dessas duas formas. Agora, muita atenção, galera! É comum a gente fazer a seguinte confusão. 1,3333 e 1,333, com reticências e sem reticências. Esses dois números são diferentes. O número da esquerda, como nós vimos, é uma dízima periódica. As reticências indicam que tem uma quantidade infinita de algarismos. Já 1,333 é um decimal exato. A ausência de reticências significa que este 3 é o último algarismo, ok? Então não confundam, esses números são diferentes. Vamos agora à noção de fração geratriz de uma dízima. É simplesmente a fração que dá origem à dízima, ou seja, são os termos que, quando divididos, dão origem àquele número decimal. O que nós vamos fazer? Bom, eu não sei quem é essa fração geratriz. Se eu não sei quem é, eu vou chamá-la de x. Então, eu digo que x é igual ao meu número, a minha dízima periódica. E agora, o meu objetivo é cancelar a parte decimal. E agora, eu vou fazer a seguinte multiplicação. Vou multiplicar os dois lados dessa equação por 10. Assim, nós temos 10x igual a 13,333. Reparem que, para multiplicar por 10, basta andar com a vírgula uma casa para a direita. E aqui que vem a grande jogada, o grande truque algébrico. Eu vou diminuir esse 10x do meu x original. Vamos diminuir termo a termo. 10x menos x é igual a 9x. 13 menos 1 é igual a 12. E agora, repare que nós vamos cancelando a parte decimal. 3 cancela com 3, esse 3 cancela com de baixo e assim sucessivamente. Quantas vezes? Infinitas vezes, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, mesmo que hajam infinitas casas decimais, todas elas vão se cancelar. E o resultado vai ser 12 puro. Então, o x é igual a 12 sobre 9, posso até simplificar por 3 essa fração, obtendo a fração 4/3. Ok? Então, 4/3 é a fração geratriz de 1,333. Se a gente quiser confirmar isso, nós podemos fazer a divisão. Então, 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1.
Eu quero continuar essa divisão, então vou colocar o 0, que equivale a multiplicar o meu resto por 10. Se eu multipliquei, tenho que dividir, então vou colocar a vírgula. E agora, 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Novamente, coloco 0 para continuar a conta. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Se eu colocar mais um 0 e continuar com a conta, eu vou ter essa repetição infinitamente, originando exatamente o número 1,333. Ok? Então, eu posso já colocar as reticências para indicar a repetição e está correta a minha fração geratriz. Vamos agora ao segundo exemplo. Vamos calcular a fração geratriz de 0,56, barra. A barra, como nós vimos, indica a repetição. Então, novamente, eu vou chamar a minha fração geratriz de x e eu preciso que o período venha para a parte inteira. Como eu tenho 2 algarismos no período, a minha multiplicação agora será por 100. Então, aqui nós temos 100x igual a 56,5656. A ideia de calcular a fração geratriz é sempre, então, chamá-la de x, ou de alguma outra letra, e extrair um período, fazer com que um período venha para a parte inteira, ok? Novamente, vou diminuir do nosso x, do nosso número original, e fazer a conta. 100x menos x, 99x. Reparem que o 56 menos 0 é 56, porque a parte decimal vai se cancelando, termo a termo, ok? Infinitamente. E, novamente, nós temos x igual a 56 sobre 99. Essa fração não pode ser simplificada, já é a nossa fração irredutível. Então, muito tranquilo, o procedimento é o mesmo, não importa quantos algarismos o período tenha. Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo tem 3 algarismos no período e a novidade para a gente é que ele é um número negativo. Como é que eu faço para calcular a geratriz de uma dízima periódica negativa? Bom, o sinal não vai influenciar em absolutamente nada no nosso método, então nós vamos ignorá-lo e fazer como se fosse positivo. No final, nós acrescentamos o sinal negativo porque nós sabemos que o resultado tem que ser negativo. Então, como nós temos 3 algarismos no período, vamos multiplicar por 1000. Então, aqui nós temos 1000x igual a 2123. O período saiu da casa decimal e veio para a parte inteira. Vamos diminuir do x novamente. 1000x menos x, 999. 2123 menos 2 dá 2121. E, novamente, o cancelamento da parte decimal. Então, x é igual a 2121 sobre 999. Então, simplificando essa fração por 3, nós temos 707 sobre 333. Essa fração já é irredutível. Basta retirar um período lá de dentro, o processo é exatamente o mesmo, e como esse meu número era negativo, nós agora acrescentamos o sinal de negativo. Então, super tranquilo. Por fim, vamos dar um quarto exemplo. Esse quarto exemplo é 0,57777. A diferença deste para os anteriores é que agora eu tenho um algarismo que não faz parte do período. Ele está depois da vírgula, mas ele não se repete. Por conta disso, essa dízima periódica é chamada de composta. Os 3 exemplos que vimos anteriormente são de dízimas periódicas simples. O primeiro algarismo depois da vírgula já faz parte do período, enquanto que na dízima periódica composta, pelo menos um algarismo após a vírgula não faz parte do período. Mas será que isso vai alterar o nosso método? E a resposta é não, o método é basicamente o mesmo. Então, chamamos a nossa fração geratriz de x e multiplicamos por 10.
10x é igual a 5,777. O 5 veio para a parte inteira. Se nós diminuirmos do nosso número original, vamos poder fazer a conta. 10x menos x é 9x. 5 menos 0 é 5, 7 menos 5, 2. Reparem que todos esses 7 vão se cancelar infinitamente. Então, aqui temos 9x igual a 5,2. Como eu quero que a minha fração geratriz seja uma divisão de inteiros e 5,2 não é um número inteiro, eu vou multiplicar ambos os termos desta equação por 10, obtendo 90x igual a 52. X é igual a 52 sobre 90, e agora eu posso dividir por 2 para simplificar a minha fração, obtendo 26 sobre 45. Então, reparem que o fato de ter um algarismo depois da vírgula que não faz parte do período implica a multiplicação por 10, mas não altera essencialmente o nosso método. Uma maneira alternativa, uma segunda solução para isso, seria multiplicar logo de cara por 100. Multiplicando logo de cara por 100, nós temos 57,777. O algarismo do período veio para a parte inteira também junto com 5. E agora vamos diminuir de 10x. A vantagem desse método em relação ao anterior é que o meu resultado já será um número inteiro. Cancelando todos os 7 da parte decimal, não tem mais nada depois da vírgula. Então, 100x menos 10x dá 90, 57 menos 5, 52. Mas notem que chegamos exatamente no mesmo ponto. A partir daqui é tudo igual. Então, você pode escolher qualquer um dos dois métodos. E, na verdade, esses dois métodos são derivados do mesmo raciocínio. Assim, não importa se a sua dízima periódica é simples ou composta, o método é exatamente o mesmo, ok? Agora, vamos resolver alguns exemplos de concurso. O primeiro do Colégio Naval, de 1996. Dados os números A, B, C, D, E e F, qual é a ordem decrescente entre eles, do maior para o menor? Aqui nós temos dízimas periódicas indicadas pela barrinha, o período está sendo indicado pela barra, e agora a gente tem que compará-los. Os algarismos após a vírgula são exatamente os mesmos. Okay? O que vai mudar é o período. Por exemplo, no A, quem se repete é o 51. No B, todos os algarismos se repetem. No C, somente os 4 últimos, e assim sucessivamente. É isso que me permite saber qual é o maior e qual é o menor. Assim, como todos os 8 primeiros algarismos de todos os números são iguais, o que nós vamos fazer é trabalhar somente com as repetições. Por exemplo, o A, os 3 primeiros algarismos que se repetem são os algarismos 5, 1 e 5. Então, depois de escrever esse número até o 1 pela primeira vez, que vai se repetir é o 5, depois o 1, depois o 5, depois o 1 e assim sucessivamente. Eu só peguei os primeiros 3 aqui. No B, quem se repete logo após o 1 é o 2, o 7 e o 3. No C, quem vai aparecer será, logo após a repetição aqui do 1, será o 4, o 9, o 5. No D, no número D, nós temos 3, 8 e 4. São sempre os 3 primeiros algarismos do período. No E, 9, 5 e 1. E no F nós temos 2, 7 e 9. Repare que depois desse 1, os próximos algarismos são 2, 7 e 9. Com isso, basta ver qual algarismo é o maior. Nós já temos aqui que o maior algarismo é o 9, então o E já é o maior.
Se o E é o maior de todos, nós já poderíamos marcar a letra E. Mas vamos colocá-los todos na ordem. Então, nós temos aqui o 1, o maior de todos, que é o E. O segundo maior é o A. O terceiro maior é o C. O quarto maior é o D. O quinto maior, nós temos o B e o F. Os dois primeiros algarismos são iguais, mas o terceiro algarismo nos diz que o F é maior do que o B. Então, quinto é o F e, em último lugar, o B. Lógico que nós já sabíamos que a opção correta é a letra E, então vamos marcá-la. E aí nós temos a nossa resposta certa. Reparem que a questão é muito simples, o que você precisava saber realmente era que as barrinhas representam os algarismos do período. Vamos agora para a segunda questão. É uma expressão que caiu no Colégio Naval em 2011. Então aqui nós temos expoente decimal, nós temos raiz sétima, nós temos raiz quadrada de número decimal e dízima periódica. Quando a gente vê uma expressão assim, pode até assustar, mas na verdade basta a gente fazer isso com muita calma. Então vamos para a solução. A nossa expressão inicial é essa, e aqui nós vamos fazer pequenas mudanças de uma linha para outra, de modo que ninguém se perca no raciocínio. Se você puder fazer mais rápido, se sentir confiante, ótimo. Inclusive, o objetivo é esse, que você faça da forma mais rápida possível. Mas só depois de adquirir confiança. E a gente adquire confiança fazendo bem devagar. Então, quais são as mudanças imediatas que eu posso fazer nesse número? Por exemplo, escrever o 0,5 como número fracionário, o 0,0625 também como número fracionário, tirar a raiz cúbica do 64 e todo o resto nós vamos repetindo. Então, na nossa primeira linha, repare que em roxo está as mudanças que nós fizemos, escrevemos o 0,5 na forma de fração, este outro decimal também na forma de fração, o raiz cúbica de 64 escrevemos como raiz cúbica de 4 ao cubo, já que 4 ao cubo é 64. E aqui uma coisa bem interessante. Em geral, nós não fazemos somas, subtrações, multiplicações e divisões com dízimas periódicas na forma decimal. Em geral, nós passamos para a forma fracionária primeiro. Mas aqui é possível realizar essa operação, já que 4 mais 5 sempre será 9. Então, todos os algarismos da parte decimal aqui serão 9. E, somando a parte inteira, 3 mais 4, 7. Em geral, não é possível fazer essa operação, mas nesse caso especificamente, nós conseguimos. Então, essas foram as mudanças. Agora, nós podemos escrever esse expoente fracionário como uma raiz, nós podemos achar as raízes quadradas de cada termo dessa fração e nós podemos cancelar a raiz do 4. Então, fazendo essas mudanças, 1/2 virou raiz quadrada. 625 é 25 ao quadrado. 10.000 é 100 ao quadrado. Ah, professor, por que o denominador é 10.000? Porque nós temos 4 algarismos após a vírgula. Cada algarismo desse representa um zero no denominador, uma divisão por 10. Então aqui nós temos 10, 100, 1.000, 10.000, ok? Então, continuando, vamos fazer os primeiros cálculos. Raiz quadrada de 9 é 3. Repare que eu ainda não mexi na dízima periódica aqui de dentro. Estamos fazendo bem devagar, bem passo a passo. Eliminamos a raiz quadrada de 25 ao quadrado é 25, de 100 ao quadrado é 100, e ainda não fizemos nenhuma mudança na fração que está fora da raiz. É hora, então, de calcularmos as dízimas periódicas. Vamos começar com 0,333, chamamos de x.
multiplicamos por 10 para extrair o período, diminuímos do número inicial, e agora já sabemos que vamos cancelar essa parte. 10x menos x é 9x, 3 na parte inteira, portanto o nosso x é igual a 1/3. Aqui reparem que eu já passei para a forma fracionária de maneira simplificada, né? X é igual a 3 sobre 9, simplificando nós temos 1/3. E agora a segunda dízima periódica, 7,999. Multiplicamos por 10, 10y igual a 79,999, diminuímos da dízima original, e aí nós temos 9y igual a 72, cancelou toda essa parte. Y é igual a 72 sobre 9, y é igual a 8. Poxa, professor, mas eu não deveria achar uma fração como resposta? Por que eu achei um número inteiro? Bom, reparem que um número inteiro também é uma fração. 8 é a mesma coisa que 8 sobre 1. Então, 8 sobre 1 é a fração geratriz dessa dízima. Então, voltando para a nossa expressão, nós sabemos que essa primeira dízima tem como fração geratriz o 1/3 e esta segunda dízima tem como fração geratriz o número 8. Vamos substituir. E aqui já está bem fácil de calcular, né? 3 vezes 1/3 é 1. 4 vezes 25 centésimos também é 1, já que 4 vezes 25 é 100, e 100 dividido por 100 é 1. E aqui, 8 dividido por 4 é 2. Então, chegamos a esta expressão. 3 vezes 1/3 virou 1. 4 vezes 25 centésimos também é 1. E 8 sobre 4 é 2. A raiz de qualquer índice do número 1 é o próprio 1. Então, aqui nós podemos fazer 1 mais 1 igual a 2. E aí, o nosso resultado é raiz de 2 menos 2. A resposta é a letra D. Vamos marcá-la. E resposta certa. Repare, então, que não há muito mistério nas dízimas periódicas. Em geral, nós simplesmente calculamos a fração geratriz e passamos a trabalhar na forma fracionária, já que a forma fracionária nos dá uma divisão de inteiros, e nós sabemos trabalhar muito bem com os inteiros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dúvidas aí nos comentários e grande abraço. Até a próxima!